Bem, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma webinar, oferecida pela Univates EAD. Já quero agradecer a presença de todos, a presença dos nossos convidados e de quem está nos escutando. Vou pedir se está todo mundo ouvindo a gente. E se tiverem, por favor, coloquem ali no chat para a gente saber que o áudio está funcionando legal. A proposta da webinar de hoje é falar sobre curadoria de conteúdo. Para conversar sobre isso com nós, a gente tem hoje a Suzinara e o Leonardo aqui, tá? Eu vou pedir para vocês se apresentarem para o pessoal que está nos assistindo. Pode começar, Leonardo. Então tá, uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu sou Leonardo, professor do Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, aqui de Lajeado. Atuo com os quintos anos nas disciplinas de matemática, artes e ciências naturais. Eu quero agradecer o convite da Univates e também parabenizar a Univates aí por essa iniciativa tão importante, né, de estar trazendo para os professores ferramentas e um auxílio para fazer o seu processo de ensino-aprendizagem cada vez melhor, né? Eu sou Suzinara, sou professora de língua inglesa no Colégio Sinodal Conventos. Eu trabalho lá com séries iniciais, então do segundo até o quinto ano, os pequeninhos. E eu também sou designer educacional do EAD, nos cursos EAD da Univates. Então eu tenho essa dupla jornada. E estou muito feliz de ter sido convidada para participar desse momento. Que bom, gente. A gente que agradece a disponibilidade de vocês. A webinar de hoje, então, como eu já comentei, é para a gente conversar sobre curadoria de conteúdo, tá? Você não precisa reinventar a roda, tá? A ideia é a gente discutir um pouquinho sobre essa busca de materiais. Vamos iniciar com o Leonardo aí. Leonardo, por favor, fica à vontade. Ok, obrigado. Então, a grande questão é como manter a qualidade do nosso ensino nesse período atípico, né? O que nós estamos enfrentando aí, de uma hora para outra, tivemos que é, encaminhar nossos materiais, nossa aula para os estudantes fazerem em casa, né? E um professor tão acostumado a estar ali dando aula presencial, né? A gente precisa buscar ferramentas e manter a qualidade. Essa é a grande questão, né? Então, um dos pontos é a curadoria de conteúdo, que vai nos trazer assim a maneira, eu digo, correta de estar buscando o conteúdo e conteúdo de qualidade e pensando de que maneira esse conteúdo ele deve chegar até o estudante. Eu vou fazer uma analogia bem simples aqui para ficar fácil para todo mundo entender. Eu creio que a maioria sabe o que é curadoria, mas eu pensei assim a questão de um prato. Quando vamos fazer um prato, elaborar um prato, certo? Então a gente daqui a pouco vai ter que ir para o mercado, fazer as compras, e num prato vai ter tomate, por exemplo. Então a gente chega ali na parte das hortaliças, verduras, né? Enfim, as frutas, e a gente vai escolher o tomate. Para que a gente vai ter que pensar primeiro na qualidade desse tomate. Que tomate é o melhor? Tomate gaúcho, longa vida? Qual vai ser o tomate que vai servir melhor para o meu prato? E depois, então, eu faço ali, eu estou diante do tomate que eu escolhi, eu vou ter que fazer uma filtragem, uma seleção. Qual é o tomate que vai, e aí, veja bem, eu já estou com a ideia do que eu quero chegar, aonde eu quero, o que eu quero fazer. Então, vai me facilitar. Se eu já for com a ideia ali para a compra do que eu quero fazer, qual o prato que eu quero fazer, então vai me facilitar nessa busca, nessa seleção. Vou escolher o tomate, daqui a pouco eu vou, como eu vou servir, quero fazer uma salada, quero fazer um molho, eu vou ter que escolher um tomate talvez mais maduro, né? Mas um filtro ainda anterior, ninguém vai lá escolher tomate que esteja estragado, vai buscar os tomates de melhor qualidade, né? Que sejam adequados. Depois eu vou fazer um segundo filtro, que é escolher o tomate que vai servir para aquele meu prato, né? E um terceiro filtro que eu poderia colocar ainda para selecionar qual o tomate que de fato eu vou levar para casa é a quantidade.
Eu não vou pegar uma quantidade exagerada que não vai servir, né? Muita coisa vai ser desperdiçada. Então, quando eu falo em busca de material, eu tenho que cuidar também o excesso, né? Porque hoje, por exemplo, a gente busca muito material na internet. E aí, se eu vou pensar que eu estou ali buscando material e fico horas e horas na internet buscando tudo que é material, copiando tudo, eu não estou navegando na internet, eu estou naufragando, né? Como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella. Então, eu fiz essa seleção, vou para casa, armazeno, cuido desse meu tomate, por exemplo. Então, a palavra curadoria, ela tem ela é composta pelo cur do latim vem de curar, de cuidar também, né? Então, depois eu vou fazer o meu prato, e esse prato eu tenho que pensar como é que eu vou fazer ele. Eu vou cortar em cubos, vou cortar em rodelas, é a forma, eu vou fritar ele, vou deixar ele cru. É a forma, a personalização, é a maneira que eu vou trabalhar com esse conteúdo. E depois, por fim, a forma que eu vou apresentar ele, né? Com que forma eu vou empratar, como é que eu vou deixar como eu vou servir esse meu prato. Claro, não vai ser somente tomate, né? Mas esse prato ele vai ter o ingrediente ali, como eu vou servir, né? Então a curadoria, ela é mais ou menos isso, né? Ela é fazer essa seleção, né? E parece ser um trabalho simples, mas ele é bem detalhoso, né? De buscar, e aí temos que cuidar as fontes e tudo mais. Então, como eu seleciono, e aí eu não estou falando só de internet, a curadoria de conteúdo para a educação, ela também pode estar na web ou também fora desse ambiente, né? Então, eu vou buscar o material com cuidado, fazer a seleção, e depois eu vou trabalhar nesse material, né? Vou adaptar ele conforme o meu propósito, aonde eu quero chegar com ele, né? E personalizar ele. E por fim, então, qual é o melhor canal para eu tornar esse material acessível, para divulgar ele, para ele chegar até o estudante e deixar o estudante motivado, querer aprender mais, né, sobre esse assunto. Então, é mais ou menos isso. E aí, a parte contínua, a curadoria de conteúdo, você não precisa reinventar a roda, é bem interessante, porque de fato a gente tem aí uma gama de conteúdos e de materiais e de plataformas que podem contribuir com isso, né? Então, bem interessante mesmo o tema. É para abordar realmente a importância, né, de fazer essa curadoria de conteúdo e também o quanto ela é complexa, né? Não é uma coisa tão simples assim e ela leva tempo, né? Sim. Suzinara, por favor, fique à vontade. Então, em um panorama geral, aqui o professor Leonardo já deu uma boa introdução, mas a primeira grande questão, porque essas ferramentas digitais já vinham sendo utilizadas em sala de aula, né? Nós já utilizávamos muitos aplicativos, muitas plataformas, né? No ensino, mas era uma coisa específica. Para esse tema, eu escolhi um material aqui de fora. E eu acho que a grande questão foi a produção de vídeos, né? Agora eu preciso trabalhar de casa, eu preciso mandar a minha aula e como eu vou fazer isso. Então, uma das opções é procurar videoaulas prontas ou procurar material pronto, como o professor Leonardo já comentou. E tem muitas opções, né? Nós temos milhares de opções sobre isso, mas precisa de um cuidado especial do professor para escolher esse conteúdo, né? Eu tenho que escolher aquilo que eu já venho usando em sala de aula, aquilo que os meus alunos estão preparados para ver nesse momento e o que tem a ver com os meus objetivos, com os objetivos da minha aula, com as habilidades que eu pretendo alcançar. E daí vem a questão das videoaulas produzidas pelo professor, que eu acho que é mais um auxílio a esses outros materiais, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra, uma coisa ajuda a outra, é uma parceria. Então, essas videoaulas produzidas pelo professor, que em muitos casos é necessário. Eu, por exemplo, sou professora dos anos iniciais, então as crianças, os pequenos, eles precisam dessa interação, né? Eles precisam desse olhar do professor. E também essas ferramentas não é óbvio como utilizá-las, né? Muitos precisam de uma explicação
se eu escolhi um vídeo, se eu escolhi uma plataforma, como essas ferramentas vão ser utilizadas. Então, o professor tem esse papel de ajudar, né, de encaminhar, de mostrar o caminho, mostrar como fazer, mostrar como utilizar essas ferramentas. E daí tem a questão das aulas interativas. O professor agora precisa produzir aulas interativas e não tem tempo para isso, né? Não tem tempo suficiente para elaborar todo o material, para fazer tudo. Então, eu acho que não é só um trabalho individual do professor, né? Ele atua em parceria tanto com os colegas como com essas ferramentas. E também né, não é uma coisa totalmente nova, né? Já tem muito material sobre isso, tem cursos nesta área, só que realmente, né, nós nos vimos nessa situação de agora nos desafiar mesmo. É um desafio, né, para muita gente, mas não acho que seja algo ruim, né? Tem muitas situações novas que estão sendo incorporadas na aula que melhoraram a interação, inclusive professor-aluno. E daí, sobre essas videoaulas, ferramentas que eu estou utilizando, mas tem outras ferramentas disponíveis, o próprio YouTube, e daí a dica de colocar como não listado, né, porque muitos professores não querem compartilhar esse vídeo para todo mundo, mas para sua turma. E o Loom é outra ferramenta que eu uso para gravar a tela, como nós trabalhamos lá na escola com o livro didático, né, é uma forma de ir acompanhando com eles, mostrando o livro didático e conversando com eles, mesmo como se fosse uma aula presencial com suas particularidades. Além disso, tem os jogos, né? São muitas opções de jogos disponíveis na internet que podem ser utilizados, mas, novamente, precisa desse olhar do professor para encaminhar, para mostrar para o estudante como usar, né? Fazer esse direcionamento. Os jogos não são autoexplicativos, principalmente quando nós tratamos de crianças, né? Eles não são autoexplicativos, eles precisam de uma explicação. Então, esse é o trabalho do professor. As tarefas que precisam ser muito bem explicadas. Claro que é diferente você falar e escrever. Muitas vezes as tarefas precisam ser escritas com um passo a passo de como o estudante vai fazer em casa, até para os pais. Nos casos dos menores poderem ajudar, eles precisam de um passo a passo, explicando exatamente qual é o objetivo dessa atividade, o que eu faço agora. Depois disso, o que precisa fazer, porque eles claro, não têm a formação como professores, né? Então, esse é o trabalho do professor, de direcionar essa aula e de proporcionar os mesmos conhecimentos que seriam produzidos, né? Que seriam desenvolvidos em sala de aula. Além da disposição para o atendimento personalizado, né? Diferente de uma aula que poderia ser substituída por vídeos ou por cursos online, como nós escutamos algumas vezes, né? Não é desta forma, porque o professor tem um papel muito importante aqui, né? É o professor que tem os objetivos daquela aula, sabe as habilidades que precisam ser desenvolvidas por aqueles alunos, por aquela turma especificamente. Então, eles já estão acompanhando os estudantes há mais tempo, então eles conhecem cada um. E essa disposição do professor também totalmente diferente, por exemplo, por WhatsApp. Antes, nós não tínhamos essa interação tão direta com pais, com as famílias, com os alunos, e agora tem e precisa disso, né? Precisa estar à disposição, porque é um desafio e, ao mesmo tempo, é uma possibilidade de interagir mais, né? De ver as dificuldades de cada estudante, de tratar diretamente, de auxiliar nesse trabalho que é individualizado, mas que também é um trabalho coletivo, pensando nos objetivos da aula, né? Suzinara, só para complementar,
A Jocelaine escreveu aqui para nós, tá? Que ela concorda com o teu posicionamento sobre a importância do contato através de vídeo, através de videoaula com os alunos, tá? Que a aprendizagem é fundamental para manter o vínculo afetivo. Então, a importância de continuar vendo o aluno também, tá? Só para complementar a tua Sim. fala. E isso alguns professores lá na escola utilizam inclusive ferramentas como o Zoom, como o Google Meet, para fazer essa interação com o aluno, mesmo que não seja possível fazer isso o tempo inteiro, né? Porque os pais trabalham, né? Cada família tem uma rotina diferente, mas essa interação também é muito importante, né? Uhum. Eu quero pegar um ponto ali que a Suzinara colocou, que é a questão de trabalhar bem a informação e detalhar ela, facilitar ela para o aluno também, assim, a questão de entendimento da proposta, né? Então, eu volto um pouco à minha história lá do tomate, eu pensei, depois de ter feito todo o prato, tu vai oferecer o prato para o estudante, ou para a pessoa que tu vai servir, e a pessoa não gosta de tomate, então tu não teve o cuidado de buscar essa informação de que ela, de fato, ela não gosta, não poderia comer tomate. Eu sei que eu estou sendo, a educação não é um prato de comida, a educação ela é muito mais ampla, é só uma analogia mesmo, mas aqui eu friso a questão da importância de ter uma linguagem acessível, que de fato ela chegue no aluno e de fato ele consiga compreender a proposta, né? Eu já puxo aqui um pouco a nossa experiência, nós iniciamos no Gustavo Adolfo com videoaulas também, né? Com um portal próprio que nós tínhamos, encaminhando ali material, então, escrito, onde dava o passo a passo de atividades que eles deveriam fazer, e também, sim, com certeza, isso tudo que a Suzinara estava falando, de interagir, ou de o professor aparecer, os alunos pequenos gostam muito de enxergar o professor, eles têm uma referência, um apoio, então, é importante sim aparecer para esse estudante, né? Então, um vídeo, claro, e aí tem várias ferramentas, né? Mas também essa linguagem acessível para o aluno, né? A gente precisa ter uma linguagem inclusiva e acessível. E também fazer a verificação disso, se de fato estão entendendo. Essa verificação ela vai vir pelo retorno. Eu acho aqui uma questão importante também ter atividades onde são exigidas, vou dar um termo assim, o retorno dos alunos, né? Não só uma grande questão que surgiu também, a gente vai dar várias atividades, né? Disponibilizar várias atividades para os estudantes e esse retorno, nós vamos fazer essa correção, essa interação só lá no retorno às aulas, né, presenciais. Então, nós também tivemos a experiência agora de transformar, de sair desse nosso portal que nós tínhamos e migrar para a sala de aula do Google, tá? Onde possibilita uma maior interação com o estudante, e ali, então, junto com o Meet, né? Então, tendo videoconferências, acredito que nós vamos iniciar a partir da semana que vem, fizemos várias capacitações, e a partir da semana que vem vamos começar a interagir com os alunos através dessa sala de aula. É, E, e como vocês estão fazendo hoje, Leonardo, só para a gente entender, o Google Meet, então, a gente sabe que existe a escola tem que se preocupar com uma preparação dos professores até para poder mexer na ferramenta, né? Para poder montar a sua aula conhecendo essa ferramenta que vai utilizar, né? Tu comentaste que vocês vão passar a utilizar o Google Meet. E hoje, como é que vocês fazem? Quais são os mecanismos que vocês ocupam? É o WhatsApp, é a rede social? Como é que vocês estão fazendo? A gente utiliza o WhatsApp, assim, mais para conversar com alguma. Nós temos famílias representantes de cada turma, então a gente conversa com eles através dessas famílias, tá? A gente não tem um WhatsApp, assim, direto com o estudante. É, no meu caso, são os quintos anos, né? A gente não tem essa interação diretamente com o aluno via WhatsApp. Mas o que a gente está fazendo é utilizar o portal, um portal da rede mesmo, Sinodal, e lá são postadas as atividades e encaminhados vídeos também, então, ou links, por exemplo, a gente grava vídeos, o professor ele pode usar a ferramenta que ele quiser, né? O que eu tenho feito é justamente gravar vídeos e baixar eles no YouTube, né? Disponibilizar o link para o estudante
então ele entra, ele acessa o link e assiste às videoaulas, né? Hoje é assim, sem interação direta, né? É com Uhum. videoaulas. Mas, ou também, que como a Suzinara falou, nós temos o livro, né? O livro didático, e a gente espelha ele e aparece junto e vai fazendo correção ou explicação das atividades ali. Mas agora a gente migrou justamente para o Meet por essa questão de poder interagir na hora com o estudante, né? Então foi criada uma conta institucional para cada estudante e eles vão ter acesso ali, vão poder conversar diretamente com o professor. Muito interessante, Uhum. Fê. É, falando um pouquinho então da experiência lá da escola do Sinodal Conventos, nós iniciamos por WhatsApp, cada turma tem um WhatsApp que é coordenado pela professora titular da turma, né? Como eu sou de uma área especializada, eu só acompanho todas essas turmas, né? Eu tenho 8 turmas na escola, mas eles têm um professor titular em cada uma dessas turmas que organiza essa conversa pelo WhatsApp. E nós estamos disponibilizando as aulas por ali, pelo WhatsApp, então eu deixo tudo pronto, por exemplo, em um documento e mando passo a passo do que eles precisam fazer durante a aula, e esse passo a passo inclui já, normalmente, uma videoaula explicando o que eles precisam fazer, quais são os passos a seguir, com exemplos para as atividades, porque eu acho importante, no meu caso, eu preciso no caso da língua inglesa, eu preciso que eles repitam, eu preciso que eles usem a voz, né? Então é muito importante essa interação direta com eles. Então nós mandamos por WhatsApp, mas também tem uma plataforma que ainda está em fase de testes, porque nem todos os pais estão em casa, né? Então nós temos esse problema, como eu trabalho com crianças pequenas, às vezes as crianças não têm acesso a um computador, por exemplo, né? Ou às vezes a família tem só o celular e esse celular só pode ser utilizado à noite. Então, ainda está em fase de adaptação, né? Nós precisamos ver novas ferramentas. Eu sei que os alunos maiores também estão testando o Google Classroom, que é uma ferramenta muito interessante para essa modalidade de aula. Os pequenos ainda não, porque é um pouco mais complicado, né? Precisa das famílias. Então, a interação é mais pelo WhatsApp mesmo. Sim, sim, eu entendo, né? E aí a importância de vocês saberem exatamente qual é o público-alvo, que foi o que o Leonardo antes comentou sobre o conteúdo, né? Para fazer essa diferenciação também de que forma passar para essas séries mais iniciais o conteúdo, né? Seja Isso. pelo WhatsApp, seja usando o Meet, seja o Classroom, ou seja de outra forma, como atividade do livro, né? É preciso ter esse cuidado também, né? Isso, precisa de uma linguagem especial, né? Já pensando no estudante, pensando que o próprio estudante pode ler aquela tarefa e conseguir realizar sozinho, né? Uhum. Então, muitas vezes o material da curadoria, né? Um vídeo, um jogo, alguma coisa assim que vai ser utilizada, precisa deste filtro, né? Por isso que o professor entra nesse papel de intermediação. Até porque, às vezes, a explicação não é de um vídeo, por exemplo, não é para aquela idade. Né? Então, você precisa adaptar a linguagem para que eles entendam, para que eles compreendam. Eles nunca usaram aquela ferramenta, então precisa de um direcionamento mesmo. Né? E em relação às correções, que o professor Leonardo falou, isso também é muito importante. Né? Nós também estamos fazendo, por enquanto, uma das ferramentas é o WhatsApp. Então, as tarefas são postadas nesse grupo geral, mas os retornos dos alunos são no particular para cada professor, né? Com identificação do aluno, da turma. Essa é a tarefa produzida. Às vezes nós pedimos foto da atividade, depende. Às vezes um vídeo, às vezes um áudio, e também, em algum momento, precisa ajudar os pais nisso também, é novidade para eles também, para eles poderem ajudar os filhos, né? Mas é muito importante esse feedback, né? Essa correção e o retorno para o aluno. Olha, isso aqui tá legal, mas isso daqui ainda precisa melhorar. E daí um atendimento bem individualizado mesmo, né? Por exemplo, no inglês, a pronúncia dessa tarefa aqui não tá legal. Então eu vou te ajudar.
me manda o que tu escreveu e eu vou mandar um áudio explicando como é a pronúncia e daí tu vai treinar e depois tu me manda a tarefa de volta. Então precisa desse retorno, né, desse vai e volta. Eu acho que é muito importante acompanhar as correções agora, exatamente porque nós não temos como esperar, né, até o momento da sala de aula para fazer essa correção. Não, eles precisam desse acompanhamento agora, né? Eu tenho usado uma ferramenta bem interessante que é o formulário do Google, que permite ali, então, os estudantes estarem postando suas respostas, né? E junto nesse formulário é possível, então, incluir vídeos, incluir fotos. Ele uma ferramenta muito interessante. E o retorno dos alunos, dependendo da pergunta, ele pode ser dado na hora, né? Então, o estudante tem um feedback ali, o retorno na hora, tem sido bem legal, assim, tem sido muito bom. E todo o acompanhamento, é fácil também para o professor, a gente tem que pensar nisso também, né? Alguns talvez até podem imaginar, comentários que a gente já ouviu, assim, né? De, o professor tá trabalhando menos nesse período agora, né? Não é verdade. Todos os professores com quem eu tenho conversado têm trabalhado bastante. Por quê? Primeiro, porque também nem todos, a gente sabe que a gente está falando das ferramentas midiáticas, né? E tantos outros recursos, e muitos precisam se inteirar, né? Eu penso assim, eu tenho um pouco de facilidade nessa parte, assim, mas ainda assim precisei buscar. Tem coisas, por exemplo, uma coisa que eu, na hora de postar um vídeo no YouTube, eu tive dificuldade porque eu passei um dia inteiro tentando até conseguir descobrir que eu preciso primeiro ter um código lá para aceitar os vídeos que são maiores de tantos minutos, né? Para entrar vídeos Uhum. maiores. Então, até a gente descobrir essas coisas aqui, eu friso também, eu vou só fazer um recorte aqui, depois eu volto porque eu estava falando, Claro. a importância do grupo, a professora Suzinara já comentou isso também, né? De como a gente tem essa interação entre os colegas e como um está ajudando o outro eu estou usando esse tipo de ferramenta e outra aqui, vai um se ajudando, é muito legal. Nós temos reuniões semanais, 2 ou 3 reuniões até com os professores, a equipe de professores e a coordenadoria, a coordenação pedagógica, e ali a gente troca muitas informações e um ajuda o outro, é bem interessante. Mas, então, essa questão de professor estar trabalhando mais é verdade, ele precisa primeiro se inteirar de tanta coisa, né? E depois também ele tem todo esse processo de cuidadoso de como chegar até o aluno, de como essa informação ou essa atividade ela vai chegar para o aluno de uma forma que ele vai entender e também não dando pronto, claro, né? Não é isso. Uma coisa que eu tenho cuidado também, como a gente estava fazendo vídeos, né? De não cuidar para esse vídeo não se tornar uma aula expositiva, né? Porque esse é um grande cuidado que a gente tem em sala de aula, né? Se tratando até mais de alunos menores, a gente tem que ter um cuidado de não ficar ali expondo, né? Ou falando e o aluno ouvindo. Nós trabalhamos muito com questões práticas, né? Com recursos. E isso é possível também mesmo à distância. Nós precisamos, eu cito uns vídeos que eu elaborei assim, mostrando na prática como fazer, né? Usando, porque senão a gente fica só falando e não é essa a proposta, né? Nós precisamos tentar fazer um maior, posso dizer assim, propor a maior forma de. Rolei um pouquinho aqui, mas a questão de recursos, né? Eu não sei se vocês me Uhum. entenderam, assim, Sim, sim. poder usar junto com o aluno, mostrando para ele, Sim, para sim. facilitar, aqui eu volto a ideia é facilitar o entendimento também, né? Sim, sim. Eu acho, acredito que 2 pontos que foram abordados aqui, são muito interessantes. A outra é a correção. A correção, ela faz parte da aprendizagem do aluno, né, por isso que ela precisa, ser feita junto com esse material, né. E a questão, dessa interação de todos os professores. Isso inclusive foi até, um comentário aqui da Tatiane, tá, que ela colocou que a fala que vocês fizeram sobre contar uns professores com os outros, como é bacana ver isso também, tá? Aproveitando, eu tenho uma outra pergunta aqui, tá? A Tânia colocou: como tornar o material mais atrativo para manter a atenção e o comprometimento dos alunos?
Bom, posso falar que a questão, né, já foi citado, eu acredito que já foi trabalhado, já foi falado um pouco sobre isso, né. Mas sim, eu acho que uma forma muito legal é quando pode-se ter a interação com o professor-aluno, né, ter usar essas ferramentas que permitem uma videoconferência, né, ou mesmo também, materiais que vão trazer para o aluno desafios, né. Tem ali a questão de como a professora Suzinara falou de jogos também são bem interessantes, né. Hoje tem vários, eu, por exemplo, uso na matemática, uso o site do IXL ali, e tem muita coisa interessante, né, a maneira do aluno estar ali, se envolvendo e não perdendo, assim, o interesse, né. E os vídeos, sim, vídeos atrativos também. Eu me lembro aqui de uma fala da doutora professora Cláudia, numa webinar aí de 2 semanas atrás, que ela trouxe também o cuidado que a gente tem que ter de não ter vídeos extensos, né. A atenção do aluno é reduzida, assim, nessa questão. Nós também nem queremos que os estudantes ficam por muito tempo diante de uma tela de computador, né. A gente tem que propor, então, atividades também que eles possam fazer fora desse ambiente, né? Isso é a questão do vídeo, pensei em comentar também essa questão da duração. Às vezes é melhor dividir o conteúdo em mais de um vídeo, né? Se for necessário, 2, 3 vídeos, mas que tenha tarefas entre esses vídeos, eu acho que isso ajuda a manter a atenção. No meu caso, uma coisa que eu fui desenvolvendo na primeira semana para cá já mudou. Eu faço perguntas durante os vídeos e dou um tempo para eles responderem, mesmo que eu não esteja ouvindo a resposta naquele momento, né? Depois eles me mandam, às vezes, por áudio ou por vídeo, eles me mandam a resposta. Alguns querem responder, né? Qual seria a resposta deles. Mas eu faço isso. No meio do vídeo, eu faço perguntas para eles e deixo um tempo para eles responderem, né? Como eu comentei, o bom seria se a gente tivesse uma equipe, né, especializada para poder deixar o vídeo mais interativo e tal. Nem sempre isso é possível, né? E o tempo também não é suficiente para fazer tudo isso, mas tem coisas que nós podemos fazer. Eu acho que diminuir o tamanho dos vídeos, o tempo dos vídeos, tentar interagir de alguma forma e intercalar com essas outras ferramentas, né? Com jogos, com desafios que o professor Leonardo comentou, eu acho que é bem legal também, uma tarefa, agora você vai fazer isso, um desafio, e depois tem outro vídeo retomando aquilo lá, então vamos ver aqui o que vocês podem ter encontrado, né, nessa resposta, o que será que vocês acharam? Então já deixar, às vezes, um vídeo para continuar provocando eles, eu acho que é uma forma de prender essa atenção e de tornar a aula mais interativa, né? Uhum. Que bacana o teu cuidado de deixar esse tempo de resposta, Suzinara. É para o aluno mesmo identificar que ele está numa sala de aula virtualizada, vamos dizer assim, né? E que ele tenha essa abertura de responder aos questionamentos, né? Eu achei bem interessante tua colocação. Hum. Isso, até as frases iniciais que eu fazia no início do ano, né? Porque nós tivemos pouco tempo de aula, na verdade, né? Mas as frases iniciais do início da aula, as perguntas, né? Hello, how are you doing? Como eu trabalho com inglês, então eu dou esse tempo para eles responderem, né? Como eles já vinham Uhum. respondendo na sala de aula, eles continuam fazendo isso no vídeo, né? Muitos pais gravaram, porque acharam legal mostrar, né? Gravaram o vídeo deles assistindo a aula, como eles interagiam com esse material, né? Aí o tempo, quando eu peço para repetir alguma palavra, para repetir alguma frase, eles repetem mesmo, então eu acho muito legal. Que Bacana. bacana. Temos mais um comentário aqui, tá? Sobre o pessoal, a Jocelaine colocou, tá? Ela gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre as atividades de leitura, textos, livros, poemas. Como vocês estão lidando com isso? Não é a minha área, né? Mas eu vejo a minha colega ali com português e tal, ela está trabalhando bastante isso, né? Propondo sempre uma leitura e
Claro, sabe quando eu estava pensando nessa proposta aqui, na fala que eu ia ter hoje, a gente fala muito na questão do vídeo, o audiovisual muito importante, né, para o estudante. A gente estava falando de como atrair o aluno, né, como manter ele atento. Essa questão de audiovisual, a gente sabe que ela vai trabalhar muito, vai atrair muita atenção do estudante. Mas a gente não pode perder também essa questão de leitura, né, que é muito importante. E eu vejo ali a minha colega e diversos outros colegas, né, dos outros anos propondo sempre a leitura, né, e fazendo. Eu creio que agora para nós vai modificar bastante. A gente tá curioso mesmo para saber como vai ser essa questão com o estudante agora através das conferências do Meet, né? Vai ter uma relação muito mais afinada, muito mais interessante, assim, poder até mesmo no momento, assim, eles fazerem a leitura, né, quando a gente vai estar numa atividade, é mais parecido mesmo com sala de aula presencial. Isso vai ser bem, bem bacana. É. No meu caso, eu trabalho muito com textos, mesmo que sejam textos menores, como é uma outra língua, então precisa desse cuidado também, né? Mas o tempo inteiro, mesmo que seja um texto mais curtinho, às vezes eu proponho durante o vídeo, mando esse texto junto para eles darem uma olhada e me responderem alguma coisa. Na última semana, por exemplo, para introduzir a leitura, tem uma plataforma que se chama Vux, que tem as histórias contadas de uma forma mais interativa. Então é como se fosse a história do livro transformada em um desenho animado. Então, por enquanto, procurei trabalhar com isso, com essas histórias maiores, né? Eles ouvem a história, tem a escrita no vídeo, eles vão acompanhando a leitura. E além disso, eu comento, né? Normalmente eu peço para eles assistirem esse vídeo, então, uma primeira vez, aquela questão, né, para ver o contexto geral do texto, o que está acontecendo, e faço questões para eles prestarem atenção em algumas coisas. Depois, o meu vídeo, então, mostrando o vocabulário que eles precisam, muitas palavras eles não conhecem, e daí conversando o que está acontecendo nessa história, né, dessa forma. E depois eles assistem novamente o vídeo e eu faço uma tarefa, uma atividade a partir disso, que eles tenham que ou escrever algo relacionado à história sobre o que eles entenderam, ou eles precisam fazer um desenho e mostrar o que sabe qual era a questão dos personagens ali. Então, ou um vídeo gravado com a leitura deles, até para ver como tá, para poder acompanhar essa leitura. Então, eu acho que as mesmas ferramentas que nós usamos para aula em geral, eu acho que o texto sempre é o foco, né? O texto, eu quero dizer o texto no geral, não só o texto de português, o texto de inglês, né, uma literatura, mas o texto de qualquer tarefa. Eu acho que eles estão trabalhando muito com isso o tempo inteiro. Sim, sim, Suzinara. Acho que ficou bem esclarecido a forma de como vocês estão lidando com isso. Eu queria escutar um pouquinho de vocês também, de como que vocês acreditam, que esse período, então, de adaptação que a gente está passando agora, né, ele vai influenciar depois no nosso retorno também. Provavelmente, os alunos eles já vão até estar um pouco acostumados a ver um pouco mais de vídeos, a ter uma interação mais dessa forma do que era feito antes, né? Antes a gente estava mais acostumado, mais habituado a só ter o ambiente da sala de aula como um local de aprendizagem, né? E a partir do momento que a gente está vivendo agora, isso ficou mais amplo. Vocês acreditam que isso também vai influenciar nas próximas aulas que vocês tiverem quando puderem ter presencialmente isso? Pode, bom, com certeza vai influenciar, sim, né? Eu penso assim que é um grande ganho, um grande avanço que a gente está tendo, né? Por quê? Se a gente analisar a educação, ela sempre discutiu essas questões de uso de novas tecnologias, né? Vai pegar ali, por exemplo, as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, nós vemos o 4,
a competência 4 e 5 ali, que fala muito bem disso, né? A comunicação e os meios digitais. Então é um grande avanço. A gente fica até meio assim de falar, mas eu penso que é toda essa questão da pandemia, né? Ela com certeza não desmerecendo, é triste no mundo inteiro que a gente tem vivido, né? Mas eu sempre tenho pensado assim, na área da educação, ela tem permitido um grande avanço, porque aquilo que sempre se falava, mas que vai tendo uma dificuldade de avançar, né, que é a questão do uso das tecnologias, ela nos forçou a fazer isso. Então, assim, as escolas que decidiram, os colégios que decidiram por manter as suas aulas e tornar elas assim, virtualizar suas aulas, então deram um passo muito acertado, eu creio, porque tem, além do conteúdo, além das atividades normais, né, o conteúdo normal que a gente já tem ele ali esboçado, né, já sabe, já tem o plano de trabalho para o ano, entra muito forte toda essa questão das tecnologias, né, que é um grande ganho. Quanto a gente sabe que quantas famílias assim tinham até dificuldade no início, e hoje se inteiraram disso, e os professores também, era a minha fala de antes, né, que eu cortei ali, mas quantos professores também tiveram que ir atrás, que buscar recursos, né? Isso é um grande avanço, eu vejo que é algo, a gente sabe que essa questão do avanço tecnológico e de tornar as aulas, usar mais as ferramentas tecnológicas em sala de aula, isso é um caminho sem volta, ele vai indo, mas às vezes a gente tem uma dificuldade de aceitar isso, né? De se inteirar disso, e agora a gente foi forçado um pouco a isso. E eu vejo que vai modificar muito as aulas. A gente, inclusive, às vezes, temas de casa, né? Atividades extracurriculares, a gente vai poder utilizar essas ferramentas que antes não se utilizavam, né? Então, acho que é um ganho, assim, é um avanço. Também tenho uma opinião muito parecida, porque eu acho também essas ferramentas já estavam disponíveis antes, né? Nada foi inventado agora. Todas essas ferramentas já estavam disponíveis antes. Mas é um momento em que a gente teve que realmente ir atrás, aprender a utilizar, e os alunos também quebraram esse medo de acessar essas ferramentas, de usar, de acreditar que também faz parte da aula, né? Eu acho que nunca mais a aula vai ser como era antes, mas por um bom motivo, né? Porque agora eles estão mais acostumados com as ferramentas e, como o professor Leonardo comentou, é uma nova forma de trabalhar com as tarefas. Já tinha propostas para trabalhar em casa, para fazer atividades extras. No caso da língua inglesa, eu sempre acabo puxando para esse lado, mas no caso da língua inglesa é muito importante que eles interajam mais, né? Um período de aula, às vezes, não é suficiente, né? Para essa interação deles, e com essas ferramentas eles podem ampliar. Eu acho que é uma questão de o aluno se colocar, dele ser autor do aprendizado também. Ele não está só recebendo, né? Não é uma caixinha que vai colocando conteúdo, ele está. Agora ele vai processar isso, né, no tempo dele. Eu acredito, assim, que essas aulas estão possibilitando. Claro que nós temos que pensar no tempo de aula para não exagerar, não mandar tarefas excessivas que eles não vão conseguir completar, não vão conseguir fazer. Mas, ao mesmo tempo, eles estão sendo mais autônomos, né? Eles estão indo atrás desse aprendizado deles. Eu estou com uma dúvida aqui de vocabulário, mas eu tenho tantas ferramentas que eu posso procurar, né? Durante os vídeos das aulas, eu acabo já apresentando algumas ferramentas. Por exemplo, eles usam muito o Google Tradutor. Então, então, em determinado momento, eu digo, olha, o Google Tradutor não é bom para isso, para vocês, mas ele é bom para outras coisas. Então, aqui vocês podem treinar a pronúncia de vocês. Então, hoje a gente vai aprender essa ferramenta. Na outra semana, nós vamos aprender a usar o Learning Chocolate, que é um site com jogos. Como vocês fazem esses jogos? E daí mostrando passo a passo, né? Eles mesmos podem escolher o assunto ali que eles querem trabalhar,
e como é o passo a passo nessa plataforma para eles conseguirem jogar e aprender sozinhos. Eu acho que é um grande avanço também. Eu acho que, claro, não é em um bom momento, mas veio para ajudar. Eu acho que nessa interação acaba ajudando muito esse contato mais próximo, por mais que tu estejas ali na sala de aula, não é possível escutar cada um dos estudantes, não é possível acompanhar cada um individualmente e, às vezes, na tarefa à distância, essa é uma possibilidade, porque daí o estudante ou o pai do estudante tem um contato direto com o professor para ver como ele está, o que ele está conseguindo aprender, o que não tá bom, o que precisa de uma explicação a mais. Então, eu acho que nunca mais vai ser como antes, mas tem muitos pontos positivos nisso. A professora Edi aqui comentou, fez alguns comentários aqui, tá? Ela colocou que o planejamento do conteúdo, ferramentas a utilizar, fontes de pesquisa e avaliação, tudo é importante, mas dar feedback aos alunos é um enorme desafio e não é somente um clique. Ela ainda complementa sobre a fala do Leonardo, tá? Perfeito, Leonardo. Quem parou tudo tem tudo para começar. Ainda não se tem claro certo até quando teremos que trabalhar assim, e o pós-pandemia terá virtualização em todos os níveis. Então, só para complementar o que a gente acabou de conversar, tá? O comentário da Prof. Edi. Nós temos também um outro comentário aqui da Neiva, tá? Penso que o tempo é um grande desafio, tanto para a organização familiar de rotina de estudos, quanto para o trabalho do professor, que não precisa estar sempre disponível. Essa é uma questão. A gente, na verdade, posso falar, tem sido um desafio, né? Eu também calculo no sentido de que o professor, o tempo que ele está envolvido ali buscando ferramentas, né, coisas que ainda ele não conhece ou precisa mexer, também está sendo uma aprendizagem para ele, né? A gente está vivendo, então, trabalhando e ao mesmo tempo tendo uma capacitação continuada nesse período aí, né? E eu friso, assim, dentro do nosso colégio ali, as capacitações que tivemos, né? Bem interessante, a coordenação pedagógica, assim, muito atenta, tendo essa questão de um cuidado periódico, assim, de como a gente estava fazendo todas as atividades, na verdade, antes de ser enviadas aos estudantes, passa pela coordenação, né? E temos um apoio institucional, assim, bem interessante, né, nessa questão para termos essas práticas que são necessárias aí nesse período, né? E que vão continuar certamente, como foi comentado aí. Só para complementar o que o professor Leonardo falou, a questão das capacitações são muito importantes, né, da interação entre os professores. Lá no Colégio Sinodal Conventos, nós fizemos reunião através do Zoom, que era uma ferramenta nova, e assim a gente já aprendeu a usar e a utilizar depois com os estudantes, né? Então, tudo nesse sentido de auxiliar o máximo possível, de propor novas formas de trabalhar, de um trocar com o outro, mesmo de os professores trocarem entre si. A questão do tempo eu acho que é um aprendizado mesmo, porque, claro, agora o pai, o aluno tem o contato direto com o professor, né? No caso do WhatsApp, ele pode contatar a qualquer momento do dia, da noite. Então, precisa de uma organização, né? Que não seja, claro, só no momento da aula, porque não é possível. As dúvidas vão aparecer durante os outros dias da semana, né? Durante os outros turnos. Vão surgir dúvidas. Mas também um combinado que os pais ou que os alunos entendam que nem sempre o professor está disponível naquele momento e que talvez eles vai precisar esperar um pouquinho, né? Aquele retorno para conseguir continuar a atividade. Mas é um aprendizado, assim, com certeza o professor precisa de muito mais tempo para dar esse feedback individualizado e também para continuar essa formação, né? Sempre pensando em outras coisas que poderiam ser utilizadas, mas eu não conheço, então eu vou procurar conhecer, né? Eu vou ver se eu poderia usar isso na minha aula, como eu poderia usar.
Então, essa formação eu acho que é muito válida. E a questão do tempo é uma questão de se acostumar e de organizar, né? De combinar com todos os Uhum. envolvidos. Tá. Tá certo então, gente. Nosso horário aí já tá quase finalizando. Eu queria agradecer muito em nome do EAD a participação de vocês, a disponibilidade para vocês virem aqui conversar conosco, tá? Os comentários e as colocações que a gente teve no chat, tá? O pessoal tá pedindo para a gente colocar as dicas. A gente coloca, a gente pode fazer deixar essa informação, perdão, na webinar que ela fica gravada e todas as webinars elas estão num site gravadas, tá? Que é univates.br/webinar, se eu não estou enganada. E a gente deixa na própria descrição da webinar, daí a dica dessas plataformas que vocês vêm utilizando, tá? Muito bem, gente. Então, muito obrigado pela participação de todos, tá? E também fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque a gente já tem agenda para o webinar na semana que vem também, tá? Bem rapidinho, só para vocês se despedirem, Leonardo e Suzinara. Então tá, eu quero só dizer também assim que, desculpa, poderia ter passado a palavra para Suzinara, né? Fui no embalo, mas dizer que a gente se surpreende também, né? Nesse meio a gente sabe que a gente é de uma geração mais velha do que os nossos estudantes, né? E que eles estão numa geração aí que domina muito a tecnologia e nos surpreendem nisso, né? Tem sido bem interessante, então, perceber isso também com os estudantes, né? Eu acredito que isso também é um ponto que a gente está avançando, né? O professor, ele não está criando algo novo, ele está talvez se colocando mais ao nível do aluno mesmo, né? Isso vai ser muito Uhum. importante, tá? Então é isso aí, vai ter um fim essa pandemia, mas ela também vai trazer grande oportunidades e conhecimentos para a nossa vida, né? Então, uma delas é essa participação hoje aqui também, algo novo para nós, né, professora Suzinara? Então, bem legal, muito obrigado pela oportunidade. Também quero agradecer a oportunidade. E depois, né, nós vamos colocar na descrição lá do vídeo da webinar algumas dicas de outras plataformas que podem utilizar. Eu acabei não falando muito sobre isso, mas eu trabalho também nos cursos EAD da Univates. E ali na Univates nós temos toda uma estrutura, né, que pode ser utilizada, esse conhecimento pode ser utilizado também pelas escolas, né? Muitas ferramentas, bancos de imagem que nós usamos, canais livres do YouTube, isso é muito importante, né? Canais que disponibilizam os vídeos exatamente para o uso na educação. E tem muitas outras ferramentas, né? As plataformas e os portais com planos de aula que o professor pode adaptar, coisas que nós já tínhamos antes, mas que agora se torna mais importante ainda. E, claro, esse momento ruim vai passar, né? Que é o momento do vírus, mas essa questão da interação eu acho que vai possibilitar muitas oportunidades, como o professor Leonardo salientou, e eu acho que a nossa educação vai melhorar em muitos sentidos em relação ao uso dessas ferramentas. Uhum. Certo, então, muito obrigada, gente. E a todos que quiserem continuar nos assistindo, então, na segunda-feira, às 14 horas, nós temos mais uma webinar aí que vai falar sobre aulas virtualizadas e agora, tá? Também é um assunto bem pertinente e que também aí vai complementar com o que nós estamos discutindo hoje aqui. Tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Até a próxima.